Rapaziada, eu sou o Fabrício do blog Hambúrguer Perfeito e hoje estamos aqui para mais um episódio do podcast do Hambúrguer Perfeito. Hoje, Co-host de novo na área. com nova co-host, estamos com a mesma roupa, tudo igual. Estamos gravando um episódio na sequência do outro e queremos dizer que eles vão ao ar um na sequência do outro. Se você acabou de ver um episódio com o Marcelo, João Marcelo da Rela, e agora vai acompanhar esse próximo episódio, saiba que fizemos de propósito. Porque queremos estar um com assunto um tema complementa o fresco outro, na mente, exato, para a gente não perder as exato. perguntas. E eu acho que seria muita ingenuidade das pessoas achar que a gente fica gravando um por semana, né, mano? A gente grava vários no mesmo dia. 2, Pelo 3, amor vai. de Deus. Então, vocês já sabem quem é o convidado de hoje, que veio aqui para debater um assunto maravilhoso. Estamos aqui com o Fih Fernandes. Irmãozinho Pra onde do que eu olho? hambúrguer. Pra cá? Se você quiser falar com os Essa nossos aqui é queridos sua. espectadores, é ali. Olá, Ali estamos todos, ó. eu sou o Fih Fernandes. Muito obrigado. Fih Fernandes do Holy Burger e do Forno e do Burger Tour. Tem mais alguma coisa? Tem. O quê? Ai, da Casa do Padeiro, Casa Garagem do Padeiro, Garagem do Padeiro. Holy Sanduíche Shop Portugal. Eu tô chique, meu Nossa, amigo. tá, E os como arrobinha tá diria tudo lá no o- Instagram. Da Plix, tá tudo lá no Como Instagram. diria o Faustão, Time da pai Arte da Mil, eu Amora gosto e de falar do de todo Dom. mundo. Pai da Amora, do Dom e do Pedro, avô do Bento e coadjuvante da dona Thaís Mesquita Campiani. Maravilhoso. Fih, antes da gente jogar o assunto na mesa, tacar a bomba e vamos que vamos, eu queria dar voz aos nossos queridos patrocinadores. Podemos? Primeiro vamos falar aqui de Seara Food Solutions. Eu já sei que você vai pedir pra provar, Isso, tô deixando exatamente. já Seara fácil. Food Solutions, que tem um bacon com um custo-benefício absurdo, padrão, sensacional. Vocês usam? Já usaram? Alguma coisa? Cara, eu tô na dúvida se eu uso Seara. Eu não sei. Não é você Mas que assim, compra, em né? dezembro, novembro era Seara. Tá. Era Seara ainda. Mas você lembra de... Mano, e É outra? muito bom o bacon da Seara. Acho que de custo-benefício, o produto final lá, crocantinho, Ele tem é um o padrãozinho. melhor custo-benefício do mercado. O Chicken Os Supreme? Chicken Supreme. É que vocês não têm no role esse, né? Não, Mas é sucesso é sobre o tema demais. de hoje. E... Por isso que a gente te escolheu Por isso- pra Mas falar posso desse te contar assunto. uma coisa sobre o Chicken Supreme? É. Chamava... Chickenitos. Não sei que lá tempura. Antes deles mudarem o nome, vendia na gôndola do mercadinho do lado do Holy. Era Nuggets tempura, não era isso? Era isso. Ou não sei se tinha o nome Nuggets, mas É. era o empanamento estilo tempura É. mesmo. Tinha um negócio tempura. É E isso aí, mano, eu comprava muito. Pra gente, pros funcionários. A gente comia muito no meio do serviço. Não, isso aí é pior que pipoca. Na época eu tava na pira do molho, então eu tô falando aí de 2015, tá? Aham. Tava na pira do molho e aí a gente testava vários molhos. Mano, compra lá uma caixinha. Só pra chuchar. E aí eu falei com o Fabinho, da Camon, e com o Renato. E ficou todo mundo Ah, viciado. E aí caraca. ficou todo mundo viciado nessa Da porra. hora. O Fabinho da Camão, o Renato do Doc. É. Sensacional. E, putz, eu usaria fácil. Não, fácil, E fácil. tem muita gente usando. O Brasil e- inteiro. E é campeão, não tem rejeição nenhuma. É. E nossos outros queridos patrocinadores deste podcast, esse aqui você gosta, que eu sei. Esse é o melhor picles disparado Nossos queridos amigos do do mundo. McCoy's Pickle Factory. Inclusive, esse é o meu preferido. É o Eu já Sweet, sei, né? por isso que eu botei aí pertinho, já tô ligado. Não tem como eu olhar pra esse negócio e não pegar, velho. Deixa eu ver aqui, tá até, ó, já tá... Tá ficando difícil É. pegar, vou trazer um garfo no próximo. Vai aí? Dá aquela melecada na mão? Ah, o tamanho da mão do Felipe, ele consegue pegar metade do pote que você não alcança. Olha! Nossa, isso aqui é bom demais. E eu tô numa larica, malandro. Muito bem. Sensacional. Fih Fernandes, estamos aqui. Não tomei A gente café da tava manhã. falando. Você tá parecendo o Fabrício quando vai gravar a invasão. Só que você foi uma falha, porque aqui a gente não vai te oferecer Aqui não assim, vai um ter comida banquete. nenhuma. É. Mas a gente gravou um podcast recentemente, logo o episódio anterior a esse, com o João Marcelo da Rela, onde a gente falou se hambúrguer é comida de verdade ou não é. E tentou definir de forma mais clara o que é um alimento processado, industrializado, ultraprocessado, Uhum. até nos termos de indústria mesmo, porque o Marcelo é um engenheiro de alimentos, mas a gente queria ter a sua visão, que pra gente é o outro extremo,
É um cozinheiro que não tem formação técnica, então não está com esses conceitos e os nomes técnicos das Familiarizado. coisas. Sim. O cara, E é um ele grande sabia todos os defensor. elementos químicos e tudo. O cara é um Impressionante. gênio. Conhecimento absurdo. E você é um grande defensor de fazer as coisas de forma artesanal. E aí a gente queria começar com uma pergunta. A pergunta é: hambúrguer artesanal ficou na moda. Hambúrguer artesanal, hambúrguer artesanal. Principalmente O o termo. termo. O termo, É. isso. Mas o que define o hambúrguer artesanal? O que é um hambúrguer artesanal, de fato? Vamos lá. Primeiro, eu acho que hoje eu tô no meio do caminho, tá? Antes de responder, só para situar. Tá. Hoje eu sou muito amandinha do comprar pronto e fazer em casa. O que você vai fazer vai ficar melhor do que comprar pronto? Boa. Primeira coisa. Começamos bem. Né, Concordo. então, só para voltar, artesanal é o que faz em casa, na sua visão? Não. Se você acha que está no Não. meio do caminho? Não, calma. Não, eu tô no meio do caminho assim. Eu não sou 100% artesanal. Tem coisas que eu compro porque é um produto melhor ou igual. Eu vou explicar a diferença o porquê do melhor ou igual, tá? Se for melhor comprar pronto e você não consegue fazer um produto à altura, pra mim Já foi. Já foi. Tá. Igual. Opa, eu fazendo fica igual. E eu comprando fica igual. De E sabor. e de qualidade mesmo, de matéria-prima. E comprar é É mais mais barato. rentável do que fazer. Agora o contrário, que tem muitos processos no Holy que são assim, opa, se faz, fica muito mais barato do que comprar. Ou muito mais gostoso. Ou muito mais gostoso. Tá. Também. E o trabalho que se dá? Então, é Tá porque no mais barato ou mais caro ou não? Eu também. acho que o mais Quanto custa de difícil- matéria-prima, de hora forno, de... Tá. Tá? eu acho que a conta mais difícil de fazer é exatamente essa. É o quanto, assim, saber se é mais ou menos gostoso. Você vai provar, vai fazer, você mesmo faz, vai chamar umas pessoas para fazer uma degustação e vai descobrir Sim. qual que tá mais gostoso. Sim, pronto. Só que o custo, muita gente olha só o quanto você gasta de matéria-prima para produzir. E é que você tem lá o Tia, a Tatá, os gêniozinhos que Sim. conseguem avaliar, pô, esse processo que você inventou aqui, eu tive que contratar mais 2 pessoas, eu tô tirando o fulano que fazia essa Fih, função. isso aqui você tá viajando. Não dá, é inviável, porque tá custando, na verdade, muito mais Eu caro. tomo umas 2, 3 dessas aí por semana. Não, esquece, você é louco. Ai, caramba. Mas qual que era a pergunta mesmo? O que define um hambúrguer artesanal? Pra mim, o que define um hambúrguer artesanal, vamos voltar na história, quando o Holy se chamava de hambúrguer artesanal, a gente não fazia o próprio pão, a gente não fazia o próprio queijo, a gente não fazia o próprio bacon. A gente foi construindo isso. Então, Vocês assim, compravam da indústria. pra mim, lá no início, o que definia um hambúrguer, se era artesanal ou não, agora eu vou jogar uma fagulhazinha, sabe, naquela lembrança que ela estava adormecida, vocês vão lembrar disso. É. O que definia era se a carne era Fresca. industrializada ou se você fazia o próprio hambúrguer, a carne. Era isso que Tipo, definia. Inclusive, se você tinha que pegar os cortes e moer. Não. Ou você poderia Não, receber ela você fresca. recebia ela fresca, mas o Moída. fato de você usar uma carne fresca, moída, que você mesmo que prensou... E não a carne que veio Tá. moldada, e não, congelada. da exato, e não Tá. um hambúrguer congelado, isso aí era o que definia o hambúrguer artesanal há 10 anos. Era o hambúrguer, o disco. indústria. Tá. E, Você lembra um pouquinho disso? Tá com esse sentimento? claro, e eu vou te É. O hambúrguer dizer... perfeito tá fazendo 14 anos. É isso, então. A gente Eu tem vou essa te dizer memória. que pra mim, o que eu chamo de hambúrguer artesanal, pra mim, eu digo que ainda é isso aí. Porque se eu falar que não é... o que? Meu hambúrguer artesanal. E a gente pega, assim, no mercado, uma porrada de gente que se posiciona como hambúrguer artesanal Uhum. e nem isso faz. Sim. Né? O cara recebe um hambúrguer congelado, industrializado, processado e tal, de várias formas, e chama de hambúrguer artesanal porque ele é bonitinho. Mas pra mim, o que define é isso. A carne abateu, cortou, moeu, resfriou, entregou. Certo. E aí você modelou e pá. Pra mim, Certo. ainda acho que é um produto... É a essência artesanal. do hambúrguer artesanal. Eu acho que foi ainda onde tá na começou carne. tudo. Foi a fagulhazinha que começou essa história de, opa,
se a carne fica tão melhor do que industrializada, é. vamos começar a ver os outros processos, Tá. tá? Mas pra mim, aí eu tô só falando de quando começou. Pra mim, hoje, o que é ser uma hamburgueria artesanal é não você fazer tudo dentro de casa, mas principalmente você usar produtos, tá? Existe essa mesma discussão no produto orgânico, tá? Se o produto é orgânico ou se o processo é orgânico, tá? Porque não adianta nada você ter um Você usa produto produto orgânico e você orgânico. usa... Conservante. Não é conservante. Não, mas você faz um processo que não respeita os padrões. Isso, exato. Você usa água que não respeita Tá. essa ideologia, você usa... Meu Deus, como é o nome Não faz aproveitamento integral dos alimentos. Agrotóxico. Não usa agrotóxico. Então, assim, tem gente que acha que só de não ter agrotóxico é orgânico. Não, tem uma série de outras coisas. Então, para mim, o artesanal, assim, eu procuro saber dos processos... Por exemplo, o picles da Picles McCoy. McCoys. Tá? O nosso pão, que, por exemplo, hoje não é feito dentro de casa, mas Esse é um produto que você compra, você encontra ele disponível para comprar. Mas é um produto artesanal. Ele faz na panelona. De forma artesanal. É isso. E aí é o que a gente estava conversando com o Marcelo sobre alimentos processados. Tem os ultraprocessados, que tem um monte de coisa que nem comida são no meio. Sim. Mas todo alimento, quase todo alimento que a gente consome, passa por algum processo. O alface e tomate que você põe no seu hambúrguer, pelo menos você lava e fatia. Isso já faz dele processo. Processado. Sim. Mas ele continua sendo tomate. Certo. Mesmo que você lave e fatie. Né? O picles, para ele virar... Não existe picles na natureza. Nesse caso aqui, o pepino, você vai juntar a determinada temperatura e tal. Existe um processo, mas é tudo comida. Não tem nada aqui que não seja e é um processo artesanal. Certo. Apesar de acontecer, mesmo que numa escala pequena, dentro de uma indústria. Então... Mas é o que eu tô falando, a mesma história do pão, né? O Luciano, meu sócio, ele fala que nós somos uma indústria, tá? É um produto artesanal em escala industrial. Porque tem processos, o tudo produto regulamenta continua a indústria. sem nenhum tipo de conservante. Se tem algum tipo de conservante é natural, não tem forçador, né? Não tem as químicas todas para você forçar a fermentação mais rápido e tal. Ele fica sujeito até a oscilações, né? O artesanal então, tem acho que isso, essa característica. Com tudo, né? Durante um tempo a gente teve acesso a um bacon no mercado que era um bacon artesanal e que a gente estava conseguindo comprar em quantidades e tal. Chega uma hora, tá? Aí para mim é onde complica toda a história. Chega uma hora que a nossa situação econômica, a situação econômica do nosso país, ela sempre vai abafar o pequeno produtor, tá? Por mil questões, né? A política do nosso país, ela não favorece, ela faz acordos com as grandes indústrias, né? De isenção de impostos e tudo mais. Então, uma hora, esse produtor artesanal, ele acaba sendo engolido quando ele incomoda a indústria. Ou ele é muito pequeno e não incomoda, ou ele começa a incomodar e ele é absorvido por essa indústria. É isso. E alguém vai lá e compra ele. Ou detonado. Isso aconteceu com o mercado alguém das compra cervejas pra matar artesanais. Ou para incorporar. Você está falando do FA, por exemplo. Eu não quis falar porque... Não, a Seara tá junto aqui, mas a gente falou de Casa Padeiro, a gente fala de Bread Maker. Enfim. O podcast, ele é freestyle. Então, pra mim, assim, ó, a gente tinha cervejas artesanais. Cara, foi um boom no mercado de cervejas artesanais no Brasil. Ótimos produtos, marcas super bacanas, um público emergente. Conceito, identidade, cara, tudo. começou a pipocar, você falava, puta, que legal que a gente vai viver isso, porque lá na gringa é uma realidade. Tá? Por quê? Porque o governo ele incentiva tanto o grande quanto o pequeno. As cervejas artesanais começaram a ser compradas pelas grandes indústrias, né? E aí a gente começa a ver até cervejas de alma artesanal, mas que se renderam porque, né, no fim de tudo a gente está aqui para viver de dinheiro. A qualidade fica meio plana, né? Fica um treco meio... Mas aí parecido. Vem uma outra pergunta, e por isso a gente... Olha, você não foi escolhido à toa e você tá lascado. É que tem uma questão no universo do hambúrguer que é bem complicada. A gente chegou a essa conclusão recentemente. A gente vê que é muito difícil uma hamburgueria ganhar dinheiro e ganhar prêmio. De modo geral, ou você produz
um produto muito, muito foda para ganhar prêmio e ser reconhecido e sua marca ter valor, ou você se rende a alguma dessas questões que você está trazendo para conseguir vender em volume e ganhar dinheiro. Quando a gente fala prêmio, envolve, claro, o nosso ranking, mas tem vários, tem outros Todos o rankings. Role, por prêmios, exemplo, né? foi citado revistas, vários anos no top 3 da Veja. Sim. Como é que é aquela revista? Prazeres da da Mesa. Prazeres da Mesa, Mesa. né? Tem várias premiações aí. Uma porrada de prêmio. No universo não é? da gastronomia É. em geral, não só. E a gente chegou à hambúrguer. conclusão que, cara, as hamburguerias que começavam a vender muito de Se afastam fato, mais caem um do pouco. prêmio. Então a gente tá sintonizado, que eu tava pensando no mesmo caminho aí. Existem eu lembrei, só fiz o link por causa da cerveja. Existem uns remanescentes, né, no mundo do hambúrguer, anônimos ou famosos, que sustentam ainda essa bandeira, né, que não abrem mão nem desse meio termo que eu tô falando, tá? Não abrem mão. O cara faz até o molho, tudo ali, não sei o quê. E são hamburguerias incríveis, Tem um tá? nome que eu lembro que é contemporâneo do Role e que eu acho que chegou num nível de maturidade que é mais ou menos o que vocês estão vendo também, que é o Mitz. Sim, o Paulinho. Sim. Mas eu iria para o Paulinho também. O Paulinho sempre foi De fazer a bandeira da tudo. matéria-prima, né? O pãozinho, ele desenvolveu aquele pão de mandioquinha que realmente você vê, só Isso. tinha no Mitz. Paulinho do Mitz, né? só pra definir É. aqui. Mas eu ainda acho que tem alguns caras que eu acho que é exemplo de tudo isso que a gente tá falando, que não abriram mão. Zedeli? Zedeli. Eu acho É que que aí- é original Zedeli. na Eu ia falar do Brito, cara. Mas é que o Você pega o Brito fazia o próprio bacon, o Brito fazia o pão, desenvolveu o pão. é verdade, O Brito fazia todos os defumados. Tá? Putz, era da hora os defumados. Os molhos, o American Cheese. Então você tem os remanescentes. Você tem... É que no caso do Zedeli, por exemplo, o Júlio abriu o Jota. Ele arrumou uma alternativa que não é mais dele. Não, mas naquele Ele saiu momento, do Jota. como um momento no mercado ali, eu acho que ele entendeu que quanto mais eu focar o Zedeli para ganhar prêmio, eu vou, É que a gente eu não vou sabe criar o Jota. as finanças do Zedeli. Não, não mas tenho a deve ganhar menor seu dinheiro. ideia. Né? Cara, mas eu o tô Zedeli falando tá como num- percepção de marca. Em Sim. determinado momento eu entendi que o Zedeli, eu vou investir tudo que for artesanal lá. E tudo que eu conseguir facilitar de processo para vender volume, eu vou levar para o Jota. Foi eu acho assim, a minha percepção. eu acho que as nossas percepções, elas normalmente funcionam assim, né? Quando a gente está de fora do administrativo de uma empresa, né? Assim, o Zedeli, a gente percebe que ele está num momento de ascensão, ou pelo menos de expansão, né? Vendo de fora, parece que é isso. Né? O cara abriu Ele tá Oscar crescendo. Freire, O Júlio, eu vou gravar com ele novamente. Ele abriu vai Itaim, A gente vai tirar essas dúvidas. né? Abriu o centro há algum tempo. Então, assim, é uma casa que aparentemente está em ascensão. Uhum. Né? Tá em crescimento. E o Júlio, né, ainda é do produzir o próprio pão, né, e tudo mais. Ele é acho que é a única hamburgueria que eu conheço hoje que faz o próprio pão. Sim. Tipo, tirando Dentro- vocês que são dentro donos de casa. da indústria. Sim. É outra coisa. Dentro de casa tem... Então, aí por isso que eu falei, tem vários anônimos fazendo isso. Isso dos grandes, É, né? Dos então, eu conhecidos. não sei. E eu admiro muito, porque eu tenho visto... Cara, vou te falar Deixa aqui nos comentários se você tem uma hamburgueria que produz e o pão faz aí o na próprio casa pra gente conhecer. Com o Burger Tour, nesses anos, a gente começou a conhecer gente que fazia trabalho melhor que a gente. Eu conheci um menino no Burger Tour de Portugal, um venezuelano. Da hora. Cara, a hora que ele começou a me mostrar o perfil dele e a qualidade do produto e o visual, e você olha, né? Você vê se o cara tem técnica, se o cara tem conhecimento para fazer o que ele tá fazendo. Cara, impressionante o brioche do cara. Impressionante. E lá em Portugal ele tem acesso a coisas muito boas na questão de panificação. Muito boas. E assim, o moleque tava fazendo grana pra voltar pra Venezuela pra abrir a hamburgueria lá. Muito louca a história do A gente moleque. tem vários seguidores venezuelanos aqui. É o 5º país que segue. Da hora. E o moleque, na hora que eu olhei, eu falei assim, meu Deus, fazia tempo que eu não olhava um trampo tão bonito. Você foi lá provar o pão dele? Não fui, não era da cidade, não era de Porto. Ah, você viu assim. Mas dá pra ver que era... impressionante, tá? E assim, ele tinha foto de vários dias, assim, então o produto sempre do mesmo jeito, tal. Aqui também, a gente conhece... A gente visitou uma na Argentina, lembrei também. Que a gente visitou a fábrica de pão, né, na Argentina.
Mas aí era o Franco. Você conheceu o Franco lá da Argentina, amigo Não. do Eu Rodo? Amigo do Rodo, não Câmara. conheço nada da Argentina. É porque Vamos o lá, Rodo eu veio quero pra cá fazer esse uma rolê época. de novo na Argentina. É. Quero Vamos, revisitar. vamos. Ele fazia, 5 anos ele fazia uma depois. focaccia. Nossa, Nossa, era da puta hora demais. merda. Mas Desculpa, falei palavrão. é que era indústria ali, ele tava se industrializando. Então, mas é isso Mas que eu tô era falando, isso, ó. ele tava fazendo esse mesmo processo que o Fih tá falando. A gente tem que entender, então, vamos só voltar. A gente tem que entender se o que faz uma hamburgueria artesanal é o produto, a origem dos ingredientes, processo ou todo. Porque assim, E tem cara, outras coisas. por mais que você vá fazer uma maionese artesanal, o óleo que você vai usar na isso. maionese Já foi. é industrializado. Não, se você vai usar... A não ser o que a você gente vai tava esmagar falando com o Marcelo, girassol você vai e usar sai. ovo pasteurizado, Pois é. ele passou por um processo É. de mínimo de processamento, mas ele precisa passar para garantir segurança do alimento, padrão e um monte de outras coisas. Mas não deixa de ser uma maionese artesanal. Não, É por isso Se que eu você falo. usa, por exemplo, um molho base, a Hella tem o fritten sauce lá, que é o molho usado para batata na Holanda. Se você traz isso, que é um produto que pode ficar conservado sem refrigeração, e você adiciona todo dia, você bate com alho, salsinha, para fazer a maionese da casa, o seu Sim. molho da casa. Ele deixa de ser um molho artesanal, porque você usou uma base industrial? Se você usa um ketchup do mercado e coloca lá curry, canela e faz um Sim. ketchup no role, Sim. não é o ketchup do É o role? ketchup da casa. É o ketchup da casa? Então, eu concordo com esse meio do caminho. Pra mim, é assim, ó. Pra ser bem honesto, eu tô numa fase da vida que eu quero ser muito mais dialético, muito menos dilemático. Eu tô por uma busca existencial, assim. Então, eu tô numa fase que eu não quero encrencar com nada. Não, mas então, a gente assim, chamou aqui pra encrencar mesmo. não, mas é assim, ó. Puta, cara, você tá batendo maionese industrializada com algum ingrediente que você salsinha. preparou, com o que for, e você quer chamar de maionese artesanal porque você tá sentindo que foi você que fez, que é sua, que a receita, que mudou, que você tem um produto que é só seu, chama. Isso. O que é... Pensa comigo, tá? O que é o American Cheese? É um queijo processado. É um queijo que a gente... Eu mais do que processado, eu chamaria de fundido, né? Você faz a fusão aí de 2 ou mais queijos. Aham. E aí, nossa, você chega lá na tua hamburgueria, você vende lá pro teu cliente, ó, esse queijo aqui é a gente que faz. O cara acha que você foi lá, tirou o leite. Tipo, Não, cara, você pegou 2 queijos prontos, misturou uns elementos químicos e pronto. saborizou, né? Claro. Você colocou lá teu picles picado, molho de pimenta, uma páprica e tal. E aí você tem um queijo que é teu. Porra, deu trabalho pra você fazer. Você fez lá com a tua própria mão, ou a tua equipe tá preparando o queijo todo dia. Artesanal, mano. Ah, mas a bandeira do artesanal... Foda-se. Eu concordo plenamente. E digo mais, é por isso que eu acho que a gente só consegue chamar hambúrguer artesanal aquele que pelo menos tenha carne não industrializada, porque se a gente quiser ser purista ao extremo, ninguém é artesanal. Acabou. Ninguém. Não tem, Ninguém. acabou. A não ser que assim, É ó, um o cara termo de abra uma marketing. hamburgueria, ó. Escuta o que eu tô te falando. Se você fizer isso, se você tem uma fazenda e você fizer isso, você vai explodir no mundo. Vai todo mundo sair de Vai onde virar mora destino. pra ir aí. Cara, a não ser que o cara more dentro de uma fazenda. Olha que irado, né? O cara tem as galinhas, pega os Da ovos hora. todo dia, Os boi, colhe o leite, abate o boi. abate o boi. Puta, animal. Passa o pão na lenha. Pega O Dan alface. Barber, o Dan Barber lá de Stone Hills, em Nova York, lá, que o cara produz, ele tem as cabras, e aí ele produz o leite de cabra, faz o queijo de cabra. Ou seja, Ele tem a vinícola, ele produz você o próprio volta 300 anos na história vinho. Animal! e pronto, você tá fazendo hambúrguer há 300 Animal, anos mas atrás. lembrando, né, a gente tá em São Paulo, no meio da cidade. E a gente precisa... Cara, perfeita a tua colocação. Não dá pra gente ser purista. Não dá, eu acho que é um conceito. É uma motivação. Aham. Motivação, é muito mais... não dá pra ser taxativo, né? Puta, cara, a minha vontade, mais que você tenha 10% do teu produto só artesanal, cara, Boa. a minha vontade eu é acho que é cada isso. vez mais
os meus processos serem artesanais, contanto que eles sejam viáveis comercialmente. Pô. Então eu acho que Beleza, acabou. Acho que. Não, mas sabe o que eu acho? Por que a gente tá discutindo isso? Porque, assim, hambúrguer artesanal, pensando agora, tá? Pensei agora nisso aqui, não é que eu tava estudando lá. Hambúrguer artesanal foi um termo usado para substituir o hambúrguer gourmet, que começou a entrar com uma forma negativa, tipo Sim. o gourmetizado, o raio gourmet, lembra aquela eu zoeira? Raio gourmetizador. Ah, então peraí, mano, eu vou parar de Se é chamar gourmet, de gourmet. é caro. É. Tinha, Porque gourmet tanto faz, o que se é industrializado ou não. É. Gourmet tanto faz, meio que... É porque gourmet é muito mais associado a fancy, a chique, a ingredientes É. caros e se raros. for pegar mesmo a origem da palavra gourmet, é porque foi feito por um chefe, Por um né? gourmand, por um porque usa gourmand, ingredientes raros, caros, vou fazer difíceis uma de redução encontrar. de não sei o quê. Ó, a conserva de pepino fui eu que fiz. Então, assim, na verdade, a gente queria comunicar outra coisa, né? E aí foi o isso que termo aconteceu. começou a ser usado, acho que ficou pejorativo. É. Gourmet foi associado a caro. Sim. E A gourmet caro tem e muito baixa a ver... qualidade. Não, fresco afrescalhado. O caro desnecessário. Gourmet tem muito a ver com a experiência também. Gourmet, você pensa, é um restaurante com estrela Michelin. É comer com talher, é toalha branca, guardanapo de pano, que não tem nada a ver com a experiência do que a hambúrguer. palavra ela veio pro Brasil, ela começou a ser usada, que ela tomou, inclusive, outro sentido, né? Porque hoje você tem pastel gourmet. Que virou... Hoje Você pode abrir uma brigadeiro, gourmeteria, se você quiser. Brigadeiro gourmet. Tudo é Então, assim, gourmet. é achiquetado mesmo, eu acho, né? Mas cara, não sei se você lembra, o Holy, ele não era hamburgueria artesanal. Não sei se você lembra antes, quando a gente abriu lá em 2014, era Holy Burger, homemade hamburgers, porque a gente fazia em casa, né? E aí a gente nunca assumiu apesar da gente ter esse espírito de cada vez querer fazer mais. Chegou um momento, Amanda, que a gente fazia muita coisa. Eu lembro. Eu comecei a abrir mão. A história de fazer o Nuggets... A batata até hoje mas a história de fazer o Nuggets, vá tomar no meu cu. Tinha um moedor Eu achando ruim que eu falei puta merda. E era gostosinho, tinha um limãozinho. Era uma delícia. Eu tinha um moedor só pra frango, porque não pode moer a carne bovina e o frango juntos, né, na mesma máquina. Cara, ficam me ligando, cobrando todo dia, assim. Você tá devendo pra quem? Passa o Pix, vai que começou a vender, tipo, 4.000 unidades por semana. Desse frango. Tira do cardápio. Tchau. Não, pelo amor de Deus. Você tá ganhando dinheiro com o negócio, mas você tá tendo um trabalho absurdo. Né? E assim, começou a ficar, tipo, um funcionário de dia, um funcionário à noite só pra isso. Pra moer frango, pra curar frango. A gente curava o frango. A gente sabe que o Chicken Supreme da Seara é incrível e todo mundo que usa vende e a galera tem uma ótima aceitação. E é uma ótima solução pro mercado. Né? Assim, considerando isso, você não tem que ter um moedor só para isso, você não tem que ter uma pessoa que vai pesar, moldar, e aquele empanamento não é fácil também. Não. Né? Ele é o estilo tempurá, ele tem outra pegada. Ok, aí eu fui numa hamburgueria chamada Burger. Você conhece a Burger? Ele parece muito da um Hela, né? Uma esquina da Doutor Vigílio de Carvalho. Então, que é do sócio do Paulinho. Do ex-sócio do Paulinho. Isso. Você já foi? Já tem do lado do Holy. É muito... Não sabia. Sabe que tem várias, né? Sim. Tipo, sei lá, são 10. Não sei quantos, mas eu sei que mas tem ele vários. tem um frango empanado lá. Mas a questão é essa. Ele tem um negócio que ele chama de nuggets, que na verdade... Nuggets, eu não sei exatamente o que poderia definir nuggets, mas nuggets é um frango moído. Nuggets é igual cotonete. Nuggets não é um... mas aí virou ele chama, igual cotonete, né? Virou um produto... E aí ele usa um floco de... Ele usa sucrilhos, no empanamento. Flocos de milho no empanamento. Que ficou diferente. Aí eu falei, tá, mas eu acho que nem, por definição, talvez nem seja um porque era o pedaço do frango. Ele é o pedaço do frango. É uma tira de frango chicken empanada. Finger, né? Ele é um chicken finger, exatamente. E aí ele chama de nuggets, é muito gostoso. Mas na gringa já pedi nuggets e veio frango mesmo. Ou seja, nuggets é no mundo, né? Um termo, não tem mais o que fazer. Mas a gente sabe que o da Seara, você quer o da Seara, é o Chicken Supreme. Que é o melhor que tem no mercado, não é porque os caras estão aqui, é real. Então, e aí eu acho que pra esse tipo, eu não sei como é que ele vai fazer pras 10 unidades, se ele já faz, como é que ele faz. Sim.
Mas pra esse tipo eu entendo o cara dar um diferencial, porque é muito diferente. Sim. Mas É aí é muito quando você cria um produto, particular. que é o que o Fih falou, precisa ser muito mais gostoso. Sim. Ou criar um diferencial de marca que seja muito relevante. Ou se for tão Pra- gostoso igual, que seja muito mais barato. Pra justificar você E mais produzir barato aquele envolve negócio. o tempo do seu funcionário. Não só o quanto Tudo. você gasta de insumo. Bom, quer ver um exemplo? Ah, O meu pastrame custa... Hoje não, mas já custou muito mais caro do que eu comprar ele pronto. Só que era o pastrame do forno. Eu não achava, não tô nem dizendo que era muito melhor, mas eu não achava nenhum do com jeito as que você queria. características do que eu queria. Hoje a gente teve uma redução recente no custo do pastrame por causa de algumas mudanças de processo, que hoje eu faço porque é o produto que eu quero e também porque hoje é mais barato para mim produzir. Tá? então você repassou e diminuiu o preço no final. Mais barato para mim, vírgula, produzir, tá? Não é para mim produzir. É... Mas assim, o pastrame durante muito tempo não me deu lucro. Olha que louco, né? Isso daí a gente precisa falar sobre. Legal. Vamos lá, tem algum produto na tua hamburgueria que você continua usando, é artesanal, e não é o item que te dá lucro, ele tem que pelo menos ser um boi de piranha. Isso. Tá, mas é o que acontecia com vocês. Então E tem que ser é assim. que vocês são conhecidos, tipo, muita gente fala o forno faz o melhor pastrame de São Paulo, do Brasil, Então do assim, mundo. presta atenção. Eu vendia muito pastrame, muito mais do que eu deveria na situação de não ter lucro, né? Durante muito tempo o pastrame não deu lucro. Eu vendia muito mais do que eu deveria, só que as pessoas elas vinham para comer o pastrame, pediam mais uma entrada, pediam mais uma sobremesa. Ou seja, impossível tirar um Hoje a negócio. gente conseguiu mudar essa realidade, até porque a gente mudou o rumo, né, do forno. O forno acabou virando, durante um tempo, assim, a casa que o cara ia só para comer pastrame. Hoje o cliente ele vai para zerar cardápio, ele vai para comer os pratos novos. Minha cara é lá pra zerar cardápio. A gente sempre fez isso. Nossa, o cardápio novo sai semana que vem. Nunca vai só os dois. A gente sempre vai Aliás, driblando, isso que é aí um... dá pra pedir. Não perde o fio, tá? De onde você tá. Tá. Mas isso é um negócio que eu acho legal e me irrita ao mesmo tempo. Porque é Quando você legal que você volta lá vai no- comer várias coisas, mas tem um negócio que você acha tão incrível, você quer comer de novo, dá Mudou 2 o meses, cardápio. caralho, não tem mais. Isso me irrita um pouco. Ah, que bom. É essa... Eu não deixei de ir, nunca vou deixar. Mas Essa... tá E, aqui, e outra, você falar para um maconheiro não perder o fio, meu parceiro, já esqueci tudo. você tava falando do pastrame que você conseguiu deixar ele... deixar ele Esqueceu também. rentável. TDAH e um rentável, e bonitinho, e legal e tal. Então... Mas eu acho que todas as casas precisam fazer essa análise, até porque as pessoas não enxergam como, mas de certa forma um investimento em marketing. Quando a Sim. gente fala que você deve era usar... 445. Quando a gente fala que deve usar de 3 a 5% do seu faturamento para reinvestir na sua marca, às vezes você não está usando isso para anunciar na revista da Mas sua tá deixando cidade, de para ganhar trazer um num influenciador, mas você está considerando parte dessa margem como o que você está deixando de ganhar num pastrame, que é o que está atraindo o público para você vender mais. Está Sim, investindo na sua marca, isso. se fortalecendo como a casa que faz o melhor pastrame do rolê. É isso. Um 445 faz isso com Um o requeijão disco empanado. de requeijão empanado. Com requejiba. Chama de requejiba? Ele chama o Fabrício muito- Eu adora. chamo. Muito ele bom. criou um, mas ele não Puta, gostou. chama de requejiba, ele por não favor. deixa. Chama Comendador o hambúrguer. É, muito bom. O comendador, que é o requeijão empanado, ele é um hambúrguer que deveria ser mais caro, mas ele justamente não é. Só que foi um negócio que, puta, trouxe um 445 de volta e tava quase fechando, e o cara tá aí de volta com o negócio por causa desse... Você quer ver um item Esse treco aí. recorrente, Amanda? É um item diário, tá? Que eu não ganho dinheiro, mas que agrega valor e eu consigo justificar algumas questões. Primeira coisa, o Holy Burger hoje é uma hamburgueria considerada uma hamburgueria cara, né? Com ticket médio alto. Não é todo mundo que pode ir sempre, não é todo mundo que acha certo pagar o valor que se paga hoje no hambúrguer. Uns 80 por cabeça deixa fácil. Fácil. O que eu fiz? Putz, cara, meu hambúrguer eu coloco o melhor ingrediente possível. Eu coloco, cara, o pão que a gente desenvolve junto lá para aquele hambúrguer exclusivo, esse luxo, né, da gente ter uma padaria para poder desenvolver essas coisas. Então, assim, eu falo nas minhas aulas para você não ter mais do que 2 tipos de pão, mas eu tenho 7. Então, assim... É que você... É isso, tem esse ponto. Então, eu faço essa construção desse produto com matéria-prima de qualidade e tal. Puta, pela minha margem aqui tem que vender a 55 pau.
como que eu faço para ter uma troca com esse cliente? Cara, eu coloco uma montanha de batata frita do lado. Montanha de batata frita, ela não me dá lucro. Ela te dá um visual, te dá um... E dá essa sensação pro Isso. cliente, uma sensação verdadeira, que ele né? tá, que ele De tá... que ele tá pagando Por um prato de 55 comida. pau no hambúrguer, mas, cara, vem hambúrguer e batata frita e ele vai ficar... Vai sair tranquilão. vai ficar tranquilo. Então, são Mas você itens que você vai entrega- olhando no cardápio, na construção do teu cardápio para ser boi de piranha mesmo. Mas você acha que alguém que começou agora, vamos lá, com o mesmo ambiente do role, vamos supor, mesmo padrão de entrega, tá? Não com o mesmo ambiente. mas- Beleza. Meu Meu padrão de entrega. Isso. De ambiente, de música, de atendimento, de, sei lá, mano, limpeza, tudo legalzinho, bonitinho. Mas o cara não tem nome, talvez ele também Sofra. não consiga cobrar esse preço. É de assim, cara, ó, na lata, o- pá. Ó, Vocês cada demoraram um vez tempo mais... pra A gente chegar. tá num mercado que cada vez mais a margem de lucro é achatada. Tá? Quando a gente começou, a margem de lucro era em torno aí de 35%. E se você falar hoje de um hambúrguer a 40, 98% do Brasil vai achar absurdamente caro. A gente tá falando Então. de São Paulo, uma bolha. Cara, não, eu tô rodando aí o Brasilzão, você também. Eu tô encontrando bastante Não. hambúrguer finalmente sendo precificado Eu certo, hein? acho que é o Não, correto. Não, a gente mas tem o encontrado mais, público mas É. para o público, ainda é. as É. hamburguerias estão O precificando 98% das certo. pessoas acham um hambúrguer de R$40 muito o caro. cara olha pra gente, tá rico, né? É rico. isso. Não faz é isso. ideia, né? Faz ideia de como que tá o custo de tudo. A gente tava falando, no começo, quando se precificava, No começo, quando eu precificava, Era a mais- gente, a margem de a lucro ela 35. girava em torno de 30% a 35%, né? Hoje o mercado gira aí de 9% a 16%. Tá. isso tem a ver só com insumos? Não, né? Com tudo. Aluguel, Inflação. tudo. Inflação ela E atinge você não tudo. conseguiu É. repassar o Não dá para repassar pro tudo final. porque o salário É. não aumentou Não, proporcionalmente o poder ao de custo compra, das coisas. esse é o maior, cara, esse é o Perdeu, maior né? problema Caiu do o poder de Brasil. O compra. maior problema do Brasil é que Moeda o fraca. salário mínimo não acompanha Não acompanha. a inflação. Tá? E não é que não acompanha, não era para andar junto também, porque a inflação é uma coisa negativa, não dá para você também ajustar. Mas ele não chega nem perto. Não, e a moeda é fraca, é isso. É. A gente tem... Então, E isso também impacta em quanto você pode pagar a sua equipe. Você não consegue Tudo, remunerar melhor a sua tudo, equipe. tudo. E aí muita gente sofre com o padrão de atendimento porque não consegue trazer pessoas mais qualificadas ou sim. investir em qualificação para quem já está na casa. É. Porque tudo isso impacta no custo do produto que você vai vender no fim das contas. Mas, né, esse cara que tinha uma bala para fazer um salão, uma entrega bacana, tinha conhecimento para fazer um Conforto, produto bacana, tinha bom gosto para fazer um conceito bacana, o cara foi lá, criou uma casinha perfeitinha lá, do jeito que tinha que ser. Quem entende do negócio sabe que o cara fez tudo bonitinho. Ele tem que começar a cobrar, ele tem que começar cobrando certo, sim. Mas você acha que ele consegue? Consegue. Ele tá construindo. Cara, uma coisa assim, ó. Um dos defeitos do role, tá? Eu não sei como teria sido ao Uhum. contrário, mas um dos defeitos do foi role no começo, na nossa gestão financeira na época, a gente tinha medo de cobrar pelo que a gente servia. E a gente não servia qualquer coisa. Não, tá? o role sempre foi bom. Não, Eu acho que teve um momento de oscilação teve. quando abriu o forno, mas sempre foi bom. Não, a oscilação do role, principalmente no momento de solução societária que a gente viveu. Mas assim, a gente errou muito. Só para você ter ideia da falta de noção e conhecimento de quem trabalhava na área lá na época, no administrativo, era assim, aumenta aí R$2 por ano. Era tipo isso. Fonte, meu sovaco. A gente chama de II, índice que ele inventou. Porque cara, não faz sentido nenhum. Hoje, assim, a gente está debruçado. Saiu, né? Hoje a gente está debruçado lá sobre os números. O Thiago e a Thaís, eles estão lá diariamente. Veja, até de segunda-feira, quando a gente não funciona, o Thiago e a Thaís estão lá no escritório fazendo nosso administrativo. Hoje, assim, chegou uma nota, tá? E o valor tá mais alto do que o que a gente pagou na semana passada, a gente senta e reavalia o produto. O Ti sempre faz isso. Eu acho que esse produto aqui ou tem que tirar ou tem que aumentar. Tem margem para aumentar? Uhum. Você acha que o pessoal vai achar ruim aumentar? Tem caso que eu falo sim, tem caso que eu falo não. Não.
Tira, substitui, pode ficar tranquilo. Vou pra cozinha, vou eu e o Silas, Criar outra o coisa. Jé, o Alan, o Ronan e o Alan são 2 Alans, viu, chefes hoje. Pro laboratório, a gente vai lá, ó, gente. Usa esse aqui, Uhum. ó. Não, vamos trocar por esse ingrediente aqui, não perde qualidade, mas vai ficar com mais Isso é margem. quando fazer comida vira negócio. É isso. E Porque quando uma coisa é fazer comida quando você não tem limite no que você pode gastar. além de e tal. negócio, isso é quando você descobre uma vocação, tá? Hoje eu, o Thiago e o Gabriel, a gente trabalha tão alinhado, é um sonho, tá? Tão alinhado que é esse laboratório mesmo, assim, cara, eu passo horas com o Ti em frente, debruçado nas fichas técnicas, a gente olha, Ti, ó, eu fiz um prato aqui porque, ó, vou dar um exemplo, tá? A gente tem croissant no café da manhã do forno, tá? De sábado e domingo. Tem uma média aí de 50 croissants por dia, que a gente vende, né? Croissant com pastrame, Comi, muito bom. ovo frito. Teve um fim de semana que vendeu 40 e 30. Sobrou 40 no sábado, 30 no domingo. Sobrou 30 croissants. Falei, opa, não dá pra guardar croissant pro sábado que vem. Tem que ter um croissant Vai pro no rolho. cardápio. Ti, vamos fazer um hambúrguer no croissant? Vamos. Ficha técnica, pá. Ó, agora a gente criou de forma inteligente. E é assim com todos os itens. É que, Uhum. assim, você tá falando de uma realidade que não é a de 99,97% Não, mas das hamburguerias assim do como Brasil. mas assim como a vontade de ser artesanal, tem que ter pelo menos a vontade de um dia levar mas o teu é negócio a isso. sério na profissional. área Muitas profissional. vezes, essas 3 pessoas que você tem É. hoje, né, os 3 sócios, esses 3 sócios especificamente, são a mesma pessoa. A mesma pessoa Mas fazendo é como importante dá. isso que você está trazendo para a pessoa ter em mente que ela precisa estar com esses 3 pilares. Ela precisa avaliar o que é gostoso e que eu acho que comi, achei legal, tem uma referência de um prato que eu comi numa viagem e tal. Sim. O produto é bom. O produto é viável. Financeiramente. Aham. Olhar para o produto, entender custo, preço de venda, se o mercado está preparado para pagar aquele preço, se a conta fecha. E quem está cuidando da marca, entender como eu vou fazer as pessoas entenderem o valor que eu estou dando para esse negócio com base na história dele eu e ainda em que adicionaria sabor eu vou vender. Amandinha. Eu adicionaria se o produto é viável operacionalmente também. Tá? Porque tem No coisas que quesito são de viáveis produzir. comercialmente. Sim. A tua operação, tá? Sempre que a gente... Lasca todo mundo. Esse processinho todo que eu tô falando com vocês, assim, ó. A gente vai pro laboratório, rala. Normalmente a gente gasta uns 5 dias fazendo isso, tá? Rala. O laboratório faz... é a cozinha. Vai pra tá. cozinha, É a cozinha. Fisicamente você não tem um não. lugar. né? A gente, cara, desenvolve um monte de coisa, faz um monte de ficha técnica e entrega pro escritório. Tá? E o escritório decupa isso, né? Joga tudo para as planilhas, tal, traz os preços das notas fiscais de cada produto, pum, montou. Na hora que o Thiago entrega pra gente, mostra isso aqui, tal. Ó, gente, vou dar um exemplo. Ontem, tá? Eu fiz um mac and cheese com um American cheese de mussarela e grana padano, fungo sec e trufa. Nossa. Camarão gratinado. Mac and cheese com esse creme de queijo, com Tá no camarão forno isso? gratinado, tá na fase de ficha técnica. Thiago me chamou no escritório e falou, tem que vender a 110 pau. Falei, ai, tia, acho que não vale. Apesar de eu saber que o produto tá bacana, não sei se eu pagaria 110 paus pra almoçar um mac and cheese, tá ligado? Tá. Na hora, assim, ó. E se a gente trocar pelo American cheese do Philly Cheesesteak, que a gente tem no rolho? Tem um American cheese aqui, dá pra gente trocar? Eu falei, bom, mas esse American cheese não combina com fungo sec. Vamos manter só um mac and cheese com camarão? Dá pra baixar pra quanto? 85. Porra. 85 vale? Sem o fungo e sem a trufa? Aham. Acho que vale, Ti. Vamos testar? Vamos. Então, aí a gente volta pra cozinha, vamos agora fazer aí o mac and cheese com o queijo certo pra ver se fica bom. Então a gente sempre vive esse processo aí de um mês e meio antes de lançar um cardápio. Quando você lança um cardápio, na verdade, você já começa a pensar no próximo. Vai pra rua na hora de começar a pensar no próximo. É que se a gente tá falando de forno, o rolho, os dois. Os dois. Que muda a cada 3 meses. O rolho muda tudo isso também? Pelo menos 3, 4 itens, sim. O nosso cardápio tem 12 hambúrgueres. 30% a gente sempre coloca pra rotativo. Como foi a produção do Poavre? Vou falar uma historinha. Poavre, o steak Poavre, pra mim,
sempre foi... Eu quase fiz, assim, em busca do steak poivre perfeito. Porque a gente ia em bistrô... Todo lugar ele pede esse negócio. Cara, não tem como. Eu olho. Se tem poivre Steak no poivre. cardápio, ele vai pedir. Não tem. E aí tem o steak poivre com molho e um mais Com crostinha, crosta. né? É. Tem os dois tipos. Tem aquele que o pessoal faz mais alto, tem o que acompanha a batata. Mas o clássico, assim, tipo, cara, sempre foi... Como é que veio a ideia da criação e me falando desse processo? Pô, ficha técnica, volta pra lá, vamos voltar aqui, putz, ver com o fornecedor. Fiquei curioso agora. Cara, a gente tava em Manaus. E o meu companheiro de quarto no Burger Tour é o Matheus Câmara, né? O Matheus, meu sócio na Plix, é. Ah, você esqueceu de falar da Plix no Ele começo. falou. Eu falei. Falou? Deixa eu pegar. A Plix é uma agência de produção de conteúdo para o seu Instagram, para o seu Facebook, para o seu YouTube, focada em gastronomia. Obrigado, viu? E aí, cara, o Matheus é meu companheiro de quarto. Eu tava muito chapado. Eu não tava esperando outra palavra. Também não, ele começou a falar E muita aí, frase assim. cara, eu tava numa pressão louca, porque a gente ia inaugurar o forninho. O forninho é o puxadinho. café da manhã. É o puxadinho. É. Não, e eu tava decidido que eu ia fazer alguns itens para vender só no forninho, que não vendesse em cima. O forninho a gente inaugurou foi em novembro. No fim da história a gente decidiu que não ia fazer o forninho com itens diferentes do forno. E eu tava com um cardápio na mão, que eu tinha feito um cardápio. Mas enfim, eu tava com essa pressão louca. Cara, 1h da manhã, e eu comecei a fuçar a internet, comecei a fuçar, assistir vídeo, liguei Netflix, comecei a assistir Chef's Table. Cara, 5h da manhã. Ah, cala a boca, você ficou tudo acordado? Foi. Coitado do Matheus, velho. 5h da manhã eu terminei o cardápio. Fez o cardápio todo na teoria, primeiro. Todo na teoria. E olha que em Manaus vocês deram um rolê, hein? Foi. Eu nem lembro se foi em Manaus. Eu acho que foi em Manaus isso. E aí... Eu lembro que eu olhei o steak ao poivre. Não, primeiro eu falei assim, puta, cara, lá em cima tem uma vibe de italiano, né? Américo-italiano, não é nem italo-americano, né? Américo-italiano. Falei, pô, eu tô numa vibe mais mesmo de cozinha francesa. Não tenho base nenhuma, tá? Os críticos de plantão. Mas eu tô nessa vibe de descobrir mais as técnicas francesas, os processos franceses e tal. Falei, ai, cara, e se eu fizer algumas coisas lá para baixo com essa pegada, né? Eu vou me estimular a usar o que eu tô estudando. E aí, eu vou procurar a conversa, porque a conversa foi muito boa, mas eu consigo falar enquanto eu procuro. E aí eu comecei a olhar, né? Falei, cara, vou olhar todos os clássicos franceses, porque eu adoro releituras. Não é desconstrução, é releitura. Não é hambúrguer de estrogonofe, que você pega o estrogonofe e joga em cima. Não. É tipo... Esse é o clássico, hambúrguer de estrogonofe. É tipo assim, ó, o sanduíche pastrame, na gringa, ele é um clássico, e ele é servido com picles e mostarda. No roll, no forno, a gente serve, ao invés de pão de centeio, com o pão de campanha. Ao invés da mostarda, a gente serve com uma maionese de dill e mostarda Dijon. Enfim, aí eu comecei a olhar, aí falei, puta, legal, né, o hambúrguer no croissant e tal, mas esse aqui eu vou deixar pro roll, tal. Comecei a olhar. Aí eu olhei e falei assim, nossa, steak ao poivre, mano, é mesmo? Como que eu não pensei nisso? Falei, nossa, mas eu nunca fiz um steak ao poivre. Você nunca tinha feito o original? Não, já tinha. Lá no meu primo, lá em João Pessoa, tem os medalhões de filé mignon com crosta de pimenta. Quem fazia algo mais ou menos próximo, o St. Louis, que sempre fez com a crosta. Com a crosta de pimenta do reino, que ele chamava de pepper crust, inclusive hambúrguer. Sim. Mas não é um poivre, é uma crosta de pimenta do reino, é outra pegada. Nossa, tô com vontade de comer um poivre. Nossa. Tô com vontade de comer. Qualquer coisa, tô com fome. Enfim, acordei o Matheus. Rafa, você tá com fome, Rafa? Aê, conseguimos. Quando o Rafa tá com fome. Acordei o Matheus de madrugada, falei, Matheus, mano, burger ao poivre, parceiro. Ele, quê? Entendeu nada? Falei, burger ao poivre. Se liga, vai ficar
mano, maravilhoso essa porra. E vai dar certo. Ele. Não tô que você entendendo. tá falando, E o Matheus louco? é fanho. Marcha lenta. E ele é de Pernambuco, tem aquele sotaque puxado. Ele. Não tô entendendo, não. O que é que você tá falando? O Matheus é fanho, é muito bom. Não tô entendendo, não. E ele eu falei, ele burger é ao, sossegadinho. Ele é burger ao bem- poavre. Guarda essa Só porra que você vai ver o que vai dar. O cara dormindo o 8º sono e você Eu faço doidão. isso com o Fabrício direto. Ele sempre É verdade. acorda no outro dia e fala. Nossa, Enfim. você me falou alguma coisa disso mesmo. Ela faz isso mesmo. Ela me Enfim, acorda aí- à noite pra falar qualquer coisa. Aí cheguei Só coisas importantes. Aí cheguei de volta no Holy. E, ó, até escrevi uma resenha, uma possível resenha. Você mandou pra quem? Pro G-Base? Mandei pros meus sócios, se liga. Nossa! A conversa, ó. Mostra na tela que tem um caminhão de 4h30 da manhã as mensagens, ó. Vou fazer um hambúrguer ao poavre no forninho e foda-se. Fritas ao poavre do lado e foda-se. Aí escrevi, ó. Vai ter sanduíche de bife bourguignon, vai ter bife bourguignon com purê de batata, puta que pariu. O sanduíche de pastrame vai ser de magre de pato e foda-se. E aí, qual... Pastrame de carnada na baguete française. Ele realmente estava imerso na cozinha francesa. Nossa, aqui, ó, Pampardou, a única sobremesa lá embaixo. E sopa de cebola não quero. E pra completar vai ter couvert croissant da La Maison de Boulanger, que é a casa do padeiro em francês. La Maison de Mas, Boulanger. mas e aí, qual foi a primeira resposta? Foram contra ou A te primeira apoiaram? resposta foi essa aqui, ó. Tomou ayahuasca na Amazônia. Então foi em Manaus mesmo. O Ceará respondeu, forte mesmo essa porra. Muito bom. O Tiá, cozinha francesa, os ingredientes são muito caros. Então, ele Aí já foi pro puxou lado. pra realidade. É. Já puxou pra realidade. Aí fui fazer. Aí você voltou. Desistimos de colocar os itens novos no forninho. Falei, pô, o burger ao poavre eu vou Eu usar, não vou malandro. desistir. Burger ao poavre eu vou colocar no rolo então. Tá precisando de cardápio de aniversário. O GB queria um cardápio de aniversário de 9 anos. Demorou. Vamos aí, né? Porque eu sei, assim, o básico é assim, você sela a carne com a borrinha da carne que pega ali, você deglaceia, né? Enfim, conhaque, pimenta preta, pimenta verde. Tem alguns que vão condenar a usar o creme de leite fresco, mas tem a É isso que eu ia crema... falar. Originalmente... Uns usam creme de leite, uns usam manteiga. Não, tem uns que não vai nem molho. Tem poavre. Ele tem um não, molho só a gente tá com- falando de molho poavre, né? Molho Tá. ao poavre. Na verdade, assim, o hambúrguer, ele tem a crosta de pimenta, a gente tá fazendo hambúrguer com crosta de pimenta, e tem o molho, que é E isso que eu tô falando. E ele vai pra grelha. Vai pra grelha. Tá, que é o role, hoje é tudo na grelha. E aí eu fiz o molho. Cara, na primeira vez que eu provei, ficou uma delícia. Só que eu, sei lá, gastei 20 horas fazendo a demi-glace. E aí, mandei no grupo, falei, alguém sabe quem vende pasta de demi-glace? A Mandinha falou, ela. Aí É verdade, por isso que se conversaram aí a aqui. esposa dele falou, eu tenho Trabalha uma pasta de demi-glace alemã, lá eu posso trazer para você. Trouxe, eu fiz metade do processo, né, com os produtos artesanais, e uma parte eu usei, porque senão você tem que ficar muito tempo de panela, não dá vazão, né? Você não consegue fazer caldo suficiente para vender o tanto, hambúrguer, né? para vender o tanto de hambúrguer ao poavre que a gente está vendendo. Então a gente usa uma pasta de demi-glace da Hella, e outra parte do processo a gente junta os dois e fica aquele molho maravilhoso. E o hambúrguer ele tem a carne e o molho e o pão. E aquela montanha de cebola frita. Ah, ele tem a cebola frita, tá bom. E isso aí, quando você mandou pro Ti, o custo, encaixou bonitinho? Ou você teve que alterar alguma coisa? Tive que fazer isso, tive que usar uma pasta, já uma falou. pasta para render, porque senão... Né? Mas, e quanto que custa hoje? Não faço ideia. Não faço ideia. Tá mas bom, deve ser vamos isso, lá, deve vai. ser R$55. Eu vou ter que comer, velho.
Pelo amor Deve de ser Deus. 55. Cara, se você quiser ir lá almoçar comigo, eu faço pra você agora no almoço. Mas, né? Beleza, vamos encerrar por aqui. Muito obrigado, galera. Foi Obrigada. um prazer estar com vocês. Mas acho que pra arrematar é isso, assim, ó. Quer ser artesanal? Tem pelo menos o interesse ou a motivação de ser artesanal. Eu quero que os... Cara, vá avançando, vá comendo pelas beiradinhas. Não vai pro... Cara, por exemplo, fazer bacon. Fazer bacon é uma coisa muito estúpida, tá? Tem Pro quem volume faça que se bem. vende numa hamburgueria, pro espaço físico que você tem que ter Não, pra fazer cura e é defumação. assim, ó, só se o cara realmente for perito no fazendeiro. assunto. E Uhum. tiver Não, se ele espaço for... físico. o Brito, por exemplo, você comia o bacon lá no Brito, era excelente. Tinha o sabor dele. O Zedeli faz o bacon, não faz? É que ele tem o bacon Fazia bovino, o né? bovino, Fazia o bovino, não agora sei eu não se... sei, não é, sei não exatamente, mas a gente Júlio, finalmente vai sair a venha. invasão no Zedeli, tá? Já combinamos com o Júlio. Temos uma data pra gravar agora. 5 anos depois eu vou Nossa, conseguir Você fazer. tá ligado, né? Que eu sou, tipo, o maior fã. Quer aparecer de surpresa? Não, eu quero ficar do lado do Zedeli lá com os pompons, assim, Júlio. Puta, Julião Finalmente é foda, vai Julião sair é a foda. invasão no Zedeli, então a gente vai tirar essa dúvida de como é feito o bacon lá do Essa e Zedeli. muitas outras. O pão, a gente Essa vai e poder muitas mostrar. outras, sem dúvida. É. Então, assim, pra gente encerrar, porque já tá quase mesmo, eu acho que tem uma questão de... O pessoal se chama muito de hamburgueria artesanal pela questão do marketing, que isso virou marketing, é o Sim. novo hambúrguer gourmet. Uhum. Eu acho que você, de fato, pode chamar hambúrguer artesanal quando você, pelo menos, trabalha a sua carne de forma mais artesanal, ela não passa por nenhum processo de conservação. E... E se Ao usa... passo que não sou... Desculpa. Eu e Não a Amanda já discordamos. Não, é que eu tô pensando aqui, ó. Não, digo industrializado. Não, eu tô pensando aqui. Uma pessoa usa uma carne industrializada, como a Seara tem, por exemplo, 100% carne bovina, Certo. congelada. Ela só tem como trabalhar com esse item congelado no Não lugar é um que ela tá problema pelo trabalhar volume de com esse item, venda. zero Só problema. que ela faz a maionese dela, ela tem um produtor Ah, local com ok. queijo super artesanal. Eu acho que o coração é a carne, eu vou contra Não, a eu tô, Amanda aí, né? Eu eu, não- acho, eu pra só mim tô também. trazendo, não tô dando uma resposta. Eu tô Sim. trazendo assim, a pessoa, se ela fizer vários itens artesanais e usar a carne que seja 100% carne bovina e que ela recebe congelada, ele deixa de ser um hambúrguer artesanal pra vocês? É que eu acho que a alma do negócio é o hambúrguer. Então, mas calma, eu Mas acabei não de tem problema não ser Eu hambúrguer acabei de artesanal fazer Bárbaros. Prometo que vou ser rápido. também. Você ia falar que você ia fazer a barba Acabei de fazer o Bárbaros, né? Hum. O Burger Tour tinha estação no Bárbaros. congelado. Calma. E a Beef Boutique mandou pra gente o teste dos discos de 160 congelados. A diferença do produto com alma artesanal, mas com processo industrial, foi tão absurda. Parecia que eu tava comendo um hambúrguer fresco. Uhum. Tá. Melhorou muito mesmo esse negócio. É que Melhorou muito. o processo de por isso que eu Tem que trouxe ser ultracongelado. por isso que eu trouxe o processo de congelamento de uma indústria e não Sim. você ficar congelando um monte e pegar qualquer Zé Cara, da esquina. Então, Cara, se eu te desse o hambúrguer do mas- Bárbaros e você mordesse, você nunca ia dizer que tinha sido congelado e de forma alguma você... Pelo contrário, a gente mordia e falava, nossa, mano, essa carne tá muito boa. e a textura? Perfeita. Aquela textura mais blocadona que Tava- tem. não É que aí tinha. depende da forma como a carne é prensada, da temperatura que ela é moída, porque a gente vê em muitos lugares eles moerem a carne congelada, que aí na verdade não é nem uma moagem, Aí eles vão fica tipo aquela- desbastando, né? Fica aquela Então, origem do é. hambúrguer de minhoca do McDonald's. É, Era por causa disso, era por causa das minhoquinhas. Será que era? Era. Eu não sabia. tem usar misturador, e aí se você leva para o misturador para tirar essa minhoca, né? Se você leva o misturador numa Ele temperatura que fica não mais está adequada, ele compacto, fica né? mais pastoso, É. porque a gordura começa a derreter. Ou seja, muita saiu coisa no daqueles processo. hambúrguer que mistura tudo, já vem temperado, os caramba. Se for 100% carne bovina congelado num processo adequado e fizer as outras coisas artesanais, eu posso chamar de artesanal? Ou seja, a gente vai ter que criar um manual. Não, É. peraí. Ah, Calma. Eu falei que você pode chamar o que você quiser de artesanal. Eu não vou te dar essa não, resposta. é aí que tá. É que você põe lá no seu cardápio hambúrguer artesanal do Fih Fernandes. Cara, eu usaria essa carne que eu usei no Bárbaros, E Você você usaria põe eu artesanal usaria e vai. fácil pra sempre, assim. Lembrando, né? Se for daquele jeito, porque tava muito boa. Mas eu tenho Boa provado cada absurdamente, vez assim. mais
hambúrgueres que foram congelados na indústria, e aí a pessoa recebe, e eu percebi uma melhora. Eu não gosto muito, normalmente, só da textura, que fica uma textura meio Quando é blocada, muito e blocado. aquela aguinha marrom que sai, Sim. clássica de um hambúrguer congelado, que torna ele feio. Não, e tem hambúrguer congelado que na hora que você regenera, ele não fica vermelho, cara. É verdade. Não dá Uma ponto. massa, É, assim. então, é isso. Nada, Tem. Só que Produtos assim, e produtos. aí é isso. Aí o cara tem uma carne. Às vezes tem lugar que ele pega o corte, ele recebe o corte, ele porciona com gordura, ele pesa, ele moe, Sim. ele faz o lugar e usa um queijo processado. E aí? E usa um pão de supermercado. E aí é artesanal. É muito louco isso. É por isso que. então a gente no encerra fim das aqui contas, Sem as resposta. respostas. o que eu acho. Vamos criar um manual onde, se você tiver. Eu tô fora de assumir essa 20%. responsabilidade. Tô Tô fora cagando pro manual. 20% de processos e ingredientes artesanais, você chama do que você quiser e pronto. É isso. O que eu não gosto só, aliás, faz o que você quiser, mais uma vez. Quem tem faz que o que você gostar é quiser. quem tá ganhando Mas eu só não dinheiro com o gosto negócio, quando a pessoa não tem absolutamente nada artesanal E se chama. de artesanal. Eu já que é conheci. o carrinho de lanche de Isso- interior. Eu isso já me entrei, incomoda um entrei pouco. numa cozinha exatamente assim. Me convidaram para inauguração de uma hamburgueria. Cara, todo lugar comunicava que era artesanal. Todo lugar comunicava. A casa era toda rústica, industrialzinha, pau. Acho que eu sei qual é. Aí, vamos lá conhecer a cozinha, Fi. Vamos. Na hora que eu subi, malandro. Era o Mac. É. Tudo! Mas olha só. Tudo industrializado. Assim, ó, Amanda, nem a maionese ele retemperava. Não, o que eu ia dizer é, se você não tem uma hamburgueria artesanal, você não está errado. Isso. Pode ser o seu modelo de negócio. É. Chegamos Você às pode ganhar respostas. dinheiro com isso. Tá não tudo tem certo. problema não ser, mas não se apropria do que não é. Apropriação, como é que tá na moda agora? Apropriação Não é cultural, apropriação indébita, cultural, sei lá. Cala a boca, Fabrício. Mas é isso. Pra quem chegou até aqui, muito obrigado. Não se apropria Muito do que obrigado, não é. Fabrício acabou de... Cara, você comeu em bastante lugar nos Estados Unidos. Bah, sim, A vai, maioria muito dos assim. hambúrgueres dos Estados Unidos usa maionese industrializada. Sim, Sim. a Sem maionese passar é por processo cultural nenhum. brasileira. É, a maionese É, é mais... maionese Não, até eleita, tem. maionese Você vai nos artesanal. lugares mais legais, eles usam bastante aioli, né? No Uhum. lugar da maionese. Mas esse negócio de maionese artesanal é muito nosso. E que no fim das contas... E o a gente já hambúrguer descobriu que não artesanal? é 100% artesanal. É, né? e o hambúrguer artesanal dos Estados Unidos que usa maionese Handmade. industrializada? Handmade burgers. É a vida. É, Gente, então... Resultado, tá? A gente se despede aqui. E a nossa mensagem hoje pra você é: faça o que você quiser. Contanto que você ganhe dinheiro, pague suas contas, E se seja viva feliz. dignamente. E não roube ninguém. E não mate ninguém. E Tá até bom? o próximo. Então, pra quem chegou até aqui, não, vamos agradecer aqui, Fih, muito obrigado. E não seja um cuzão. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigada. Ninguém já me brifou deu- que não podia falar palavrão. Você viu? já Eles deu vão o seu me dar bronca recado, agora normalmente eu depois. falo pra dar o recado final, mas você já deu o recado Já final. dei, seja feliz. Muito Faça bem. o que você Eu quiser. gosto dessa nova fase do Fih. Amanda, suas Muito palavras, considerações. obrigada. Muito obrigada pelo convite. Me chame sempre, eu venho ser co-host do podcast. Tá bom. Eu gostei do rolê. Mas é muito mais divertido do que quando foi só eu e o Fabrício. É muito melhor. Eu também acho. Chame Muito sempre. obrigada. Eu sinto assim de acordo. Ô, Inclusive, cadê o eu queria picles ficar lá? em casa fazendo nada na próxima. Comer mais um picles Vamos Mafaz fazer, aqui. vou pegar uma temporada. Vou gravar uma temporada aqui pra você E tirar é uma isso folga. aí. Ah, desculpa. Só pra você tirar uma folga, eu gravo uma temporada. Tá bom. Eu vou pensar Ufa. nisso. É isso aí, rapaziada. Pra quem chegou até aqui, muito obrigado. Por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos. Até a Até a próxima. próxima. Valeu. Valeu!